nome é Bruno Combat, sou fisioterapeuta. Atuo diretamente com a fisioterapia respiratória. Atualmente eu participo junto ao Conselho como suplente aqui do município e micro-região. Nosso Conselho, na nova gestão, tem procurado estar mais próximos aos profissionais e principalmente à sociedade, trazendo informações de qualidade, gerando aos profissionais uma maior assistência quanto formação continuada, quanto orientação. Fisioterapia é uma ciência que faz parte do rol de procedimentos de ciências da saúde. Um primeiro momento, ainda eu falo aí na década de 80, vinculávamos muito a fisioterapia a apenas eventos traumato-ortopédicos. E esse fisioterapeuta que hoje está inserido em diferentes campos de atuação, ele tem especializações e especialidades. Em voga hoje o fisioterapeuta intensivista, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia dermatofuncional, dentre outros fatores. Inserido num contexto hospitalar, ele faz exatamente a triagem desse paciente, dentre outros profissionais inseridos na equipe multiprofissional, a partir de sinais, sintomas e diagnóstico clínico da insuficiência do seu próprio sistema respiratório. Os pacientes acometidos pela Covid-19 são pacientes que evoluem de forma muito abrupta e muito rápida para a insuficiência do sistema respiratório. Então, nós fisioterapeutas atuamos diretamente na correção do processo que envolve a própria respiração ativa do indivíduo. Temos observado artigos científicos, quanto ciência, quanto pesquisa, e que hoje a Covid-19 já não é mais classificada pontualmente como uma doença do sistema respiratório. Temos agora relatos científicos de acometimentos neurológicos, cardiovasculares, cognitivos e sensoriais, e até mesmo o próprio comprometimento da inatividade. Quando a gente fala de inatividade, tanto o paciente em internação hospitalar, quanto até mesmo o indivíduo paciente em internação domiciliar. Esse paciente também deve ser assistido pela fisioterapia, e principalmente quanto a esse aspecto motor, para evitar as condições deletérias da inatividade. Então o fisioterapeuta está intervindo em todos esses espectros de desdobramento da própria condição pandêmica, da própria condição de infecção. Sobre a fisioterapia respiratória, é óbvio que nós fisioterapeutas podemos sim instruir pacientes quanto a alguns procedimentos e autocuidado. O fisioterapeuta tem a responsabilidade de prestar essa assistência através de orientações para o paciente que, mesmo agora, nesse momento de internação domiciliar, ele possa, em casa, desenvolver estratégias quanto ao autocuidado e, principalmente, a preservação dessa função respiratória. Ele percebendo, conseguindo identificar a presença de um maior acúmulo de secreção, seja pelo desconforto respiratório, seja pela aquela forma ruidosa, rude de respiração, ele pode fazer valer essa compreensão gravitacional para que, a partir de posicionamentos, de posturas, ele venha desenvolver uma estratégia de potencializar esse deslocamento de secreção. É se manter sentado nessa posição onde tudo que está sendo acumulado nessa porção superior seja deslocado até a porção mediana desse pulmão, onde vai ser absorvido pelas suas estruturas do sistema respiratório e a consequência ser expectorada através do processo de tosse. É importante a população entender que a tosse é uma forma fisiológica que faz parte do seu próprio organismo como proteção do sistema respiratório. Toda vez que você tosse, você está tentando expulsar algo que está contido dentro do seu pulmão. É muito comum pegar os indivíduos que no processo de tosse, ele tenta segurar esse mecanismo de expulsão. Isso não deve ocorrer. Tem que botar o catarro para fora. Tem que gerar, através do processo de tosse, essa expulsão do que está sendo acumulado. Uma outra estratégia de autocuidado é até mesmo a indução de uma agitação maior
dessa secreção contida no seu sistema respiratório. E aí nós normalmente orientamos o paciente em ambiente domiciliar, pegar recipientes preenchidos com líquido, com água, e usar canudos assoprando esse líquido dentro do recipiente. Então o que a gente observa quanto o borbulhamento de água também ocorre de oscilação do deslocamento do ar no seu próprio sistema respiratório. Importantíssimo quanto a um processo de facilitação desse deslocamento da secreção, desse catarro contido e aderido no seu sistema respiratório. Existe a terapia quanto a essa manutenção de oxigenação do pulmão, em que nós orientamos o paciente para trabalhar com diferentes condições de volume pulmonar. Existe também estratégia que você não faz essa oscilação seriada. Então eu faço uma inspiração profunda e uma expiração extremamente forçada, promovendo aí uma desinsuflação maior desse pulmão. O intuito dessa técnica é aumentar, prover o organismo de uma maior captação de oxigênio e, consequentemente, uma desinsuflação, uma expulsão maior do que tem ali como substrato, seja do CO2, do dióxido de carbono, do gás carbônico que ficou retido, como também essa remoção de secreção. Ainda nesse rol dessas terapias, né, de autocuidado, orientadas por um fisioterapeuta, temos a própria tosse. O que pode ser trabalhado com esse paciente, que pode ser orientado, e ele mesmo como estratégia domiciliar, o que seria uma expiração induzindo uma tosse, ou em 2 tempos, uma expiração forçada em 2 tempos. Isso é importante como mecanismo de reação desse muco. Nessa mesma condição aí de esforço, da maneira que estamos sentados, e você dentro de casa pode realizar, são essa acentuação da desinsuflação desse pulmão. Como acentuar isso? Na fase expiratória, sempre tendo dificuldade a expirar, faço uma leve flexão do tronco em relação à direção das pernas, onde você faz, então, na fase expiratória, essa desinsuflação assistida com flexão do tronco. Quando a gente faz essa flexão anterior do tronco na posição sentada, nós estamos ali acentuando esse fluxo de saída do ar e, principalmente, a desinsuflação do pulmão. É muito comum pegarmos algumas técnicas de fisioterapia respiratória em que associam-se movimentos de braço, seja a abertura lateral do braço, seja a anteriorização do braço. É muito importante salientar que esse movimento de braços associado à respiração é uma forma lúdica, onde o paciente consegue ali, através dessa orientação de espaço, de geração de movimento, ter uma melhor compreensão da fase da respiração. Não necessariamente é necessário e seja preciso realizar os exercícios de pulmão associados a esses movimentos de braço. O paciente também tem que ser orientado e tem que ter a consciência que não basta colocar esse ar para fora. O ar também tem que ser inspirado, tem que ser aspirado. Essa aspiração do ar, esse preenchimento do pulmão, nós podemos utilizar técnicas específicas que potencializam, que aumentam essa capacidade inalatória. Então, na fase inspiratória, em vez de fazer uma única inspiração forçada, eu gerar uma oscilação em tempos. Essa oscilação em tempos ela pode ser de 2 maneiras. Pode ser uma oscilação com suspiros, então você realiza a inspiração suspirosa, através de 2 a 3 suspiros inspiratórios, de uma maneira não consciente, você está aumentando a sua capacidade de inspiração, como também pode ser realizada através de pausas. Então eu realizo uma inspiração pausada em 2 ou 3 tempos. Inspiro, pausa. Inspiro novamente a partir desse ponto da pausa, pausa. Inspiro novamente, pausa. Então eu tenho 2 estratégias pré-estabelecidas de aumento de volume inalado. Entendendo que o pulmão preenche o nosso tórax, nós podemos fazer uma autopercepção de respiração. Coloco a minha mão sobre a porção superior do meu pulmão e quando eu realizo a inspiração, eu forço o deslocamento da minha mão. Eu inspiro buscando empurrar essa minha mão em contato com o tórax para
à frente. E isso pode ser repetido em porção média e porção inferior. Eu coloco a mão e na fase inspiratória, em que eu tenho esse deslocamento do tórax sendo preenchido pelo gás, eu empurro a minha mão de forma proposital. Isso é uma forma de exercícios intercostais, exercícios do pulmão, de uma maneira segmentada. Potencializo determinados segmentos do pulmão quanto à capacidade inalatória. Bom, é importantíssimo aqui deixar muito bem estabelecido que todos esses exercícios são exercícios de orientação de autocuidado. Não fazem parte do estabelecimento de um tratamento. Efetivamente, o tratamento da fisioterapia respiratória depende diretamente da assistência direta de um fisioterapeuta. Seja essa assistência através desse tratamento domiciliar, numa condição de home care, daquele fisioterapeuta que atua com o paciente dentro da sua própria espaço domiciliar, próprio ambiente de casa, como também o fisioterapeuta que atua em ambulatórios, em clínicas. Isso vale para a fisioterapia motora, para a atuação do fisioterapeuta nos distúrbios neurológicos, nos distúrbios cardiovasculares e dentre outras enfermidades que são desdobramentos da Covid-19 e que necessitam, durante o período de internação e ou o período pós-internação, de assistência profissional do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, somente ele, está habilitado para prescrição de tratamento fisioterapêutico e tratamento esse que envolve não só essas pequenas orientações de autocuidado, como muitos outros recursos e técnicas que vão melhorar a condição e qualidade de estabelecimento de vida desse indivíduo.